E agora vamos falar sobre módulos. E se tem uma coisa que você tem que entender completamente é essa parte daqui. Porque isso você vai utilizar de ponta a ponta em qualquer framework que você escolher. Porque isso daqui que vai te dar a habilidade de dividir o seu código em pequenos pedaços. O que vai facilitar a organização dele, o que é, na verdade, um dos principais objetivos também desses frameworks. Então vamos ver como que ele funciona? Para funcionar com JavaScript puro, você tem que passar no script que você estiver carregando no teu site, esse type daqui, type module. E é importante, aqui, olha, no caso, eu abri com um servidor, com esse plugin daqui, olha. Live Server. Live Server. Então, se você instala esse plugin daqui, você vai ter um botãozinho aqui que você vai poder clicar, ativar, e ele vai criar um servidorzinho aqui para você. Você vê que está aqui, ó, 127.0.0.1. Se você abriu esse arquivo index.html direto aqui no seu browser, sem ser através de um servidor, o type module ele não vai funcionar, tá? Isso é importante, tem que ser através de um servidorzinho. Então, se a gente for ver aqui no index, você vê que a diferença de um outro arquivo que eu carreguei, que nesse aqui eu digo que ele é do tipo módulo, tá bom? Isso aqui é essencial para funcionar. Isso é importante, isso daqui só precisa aqui que a gente está utilizando JavaScript puro, tá? A gente não está usando nada para criar o nosso JavaScript final. No caso do Vue.js, do React, você vai ter lá o Webpack que ele vai criar para você isso automaticamente. Você nem vai precisar do type module aqui, mas vai funcionar exatamente da mesma forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para que isso serve? Para a gente dividir o nosso código em pequenos códigos e importar ele dentro aqui do JavaScript direto. Importar o que a gente vai precisar usar, o que a gente não vai precisar utilizar. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho um arquivo que me dá algumas informações sobre um quadrado, como a área do quadrado, o perímetro do quadrado. Então, eu vou criar aqui um arquivo novo, chamado de quadrado.js. E aí eu vou ter algumas funções aqui dentro dele. Function, área, quadrado. E eu vou passar aqui o lado dele. E ele vai retornar para mim lado vezes lado, aqui da área do quadrado. E ele vai ter uma outra função aqui também. Function, perímetro, quadrado, lado. Ele vai retornar aqui 4 vezes lado. 4 vezes lado, tá? Então essas funções daqui, elas são funções padrões. Nunca vai mudar a área do quadrado, nem o perímetro do quadrado. Vão ser sempre os mesmos. Então é uma função que eu vou poder reusar durante o meu código inteiro. O que eu preciso fazer agora? Nesse arquivo daqui, eu preciso exportar o que eu quiser daqui. Qual código que eu quero exportar dele? No caso, eu posso selecionar vários códigos ou apenas um. O que eu preciso fazer? É só botar o export na frente. Export, e já vai exportar essa função daqui. Export aqui também, e ele vai exportar essas duas. Agora, como que eu importo elas? Eu venho aqui no meu script e eu falo aqui o que eu quero importar. Eu boto aqui import. Agora é importante. Como eu estou exportando assim, vários nomes diferentes, eu tenho então que abrir as minhas chaves aqui e dizer exatamente o que eu quero importar. Eu vou querer importar então a área do quadrado. E aí tem que ser o nome exato, tá bom? Que eu passei lá. From é da onde que eu quero importar. E eu coloco aqui o caminho desse arquivo daqui em relação ao meu script.js. Tá no ponto barra quadrado.js. Olha, salvei. Na verdade, botei errado aqui, é a área quadrada. Vamos ver agora se eu já consigo usar essa função. Vou botar aqui no console, log, área quadrado, e vou passar aqui 4. Salvar, ele me deu aqui 16. Então já está conseguindo importar aquele código. Se eu quiser importar mais de uma função daqui dele, eu coloco vírgula e continuo escrevendo. Perímetro, quadrado, e a mesma coisa aqui. Salvo, ele vai importar aqui para mim. Esse eu mudo aqui para 5, me dá ali um valor diferente. Eu vou poder também criar, vai ser também bem comum, ter arquivos que exportam apenas uma função. Então eu vou imaginar aqui que teria um arquivo chamado número aleatório.js. E ele vai exportar uma apenas. Quando você exportar só uma, você pode colocar aqui um padrão. Ou quando você exportar mais de uma, você pode ter também a padrão que é exportada. Então você vai ter que botar export default. Default vai ser o valor padrão que você quer exportar. Eu vou colocar aqui function número aleatório, e ele vai retornar um número aleatório aqui. Return, tem esse objeto math, que eu posso botar assim random, e ele me dá um número aleatório. Agora aqui, para eu importar isso, eu boto import. Agora aqui, como eu exportei como padrão lá, eu posso passar qualquer nome. Poderia passar, por exemplo, teste from ponto barra
número aleatório, .js. Vou salvar isso daqui. E é importante, tá? Aqui no nosso caso, como a gente está usando JavaScript puro, você tem que dizer a extensão, que é .js. Quando você for utilizar com Webpack, você não precisa colocar a extensão. Então você vai ver muito código importando sem a extensão aqui. Significa basicamente a mesma coisa, tá? Então vamos botar aqui console log, teste, e vou só ativar ela. Você vai ver que ele vai me dar aqui um número aleatório de 0 a 1. Tá? Só que o ideal seria você importar com o nome mesmo, né? Para ter sentido. Número aleatório. Pego ele, salvei aí, tá aqui dentro. E você não precisa só exportar funções, tá bom? Você pode exportar objetos, pode exportar constantes, pode exportar o que você quiser. Se a gente for olhar aqui, olha, vou adicionar um novo, que seria círculo.js. E aí ele vai ter aqui diversas funções dentro dele. Vai ter o function com a área do círculo, área. Aí na área eu vou passar o raio e vou retornar math.pi, que é o valor de pi aqui, vezes raio, vezes raio. Isso daí seria a área do círculo. Vou pegar a circunferência, que vai ser circunferência. Vou passar aqui o raio também. Vou retornar 2 vezes raio, vezes o pi também. math.pi. E imagina que no círculo também eu quero poder retornar um número aleatório. Então eu vou botar aqui, olha, function aleatório. E eu vou fazer o seguinte aqui nele. Eu vou retornar a ativação daquele número aleatório. E você vê aqui, olha só, olha que bacana. Quando eu comecei a escrever aqui, olha, número aleatório, e apertei o Enter, olha o que o VS Code fez para mim. Ele automaticamente já importou, porque ele sabe que isso daqui, essa função, está aqui fora, dentro de um outro arquivo que eu preciso importar, tá? Isso aqui não necessariamente vai sempre acontecer, às vezes ele buga, não consegue puxar direto, mas você vê que ele importou errado, né? Porque eu preciso do .js aqui nele. E vou ativar aqui ela. Então eu tenho aqui 3 funções e eu quero exportar todas elas dentro de um objeto único. Ao invés de ficar exportando cada uma, eu vou então criar um objeto aqui, chamar ele de círculo, vou botar igual, e aí eu passo aqui os meus métodos. Eu posso botar aqui área, circunferência, tá? E eu quero passar também o aleatório. Deixar assim. E agora eu posso exportar só esse círculo daí. Export default círculo. Exportei ele. E assim vai ser até o mais comum que você vai puxar arquivos, tá bom? A partir de um objeto. Se a gente for ver aqui agora no script, posso vir aqui e import círculo from círculo. .js. Agora eu posso usar tudo isso daí assim. Console log círculo.area e eu passo aqui um raio de 5. Salvar, ele me deu aqui, olha, 78. Se eu botar ponto circunferência, ele vai me dar aqui 31. E se eu botar aqui ponto aleatório, no caso de aleatório eu não passo nada, ele me dá aqui o número aleatório de 0 a 1. O mais importante de tudo isso que aconteceu agora é o seguinte. Se você ver, eu importei número aleatório aqui, importei número aleatório aqui e poderia ter importado isso em milhares de outros arquivos. Se você não conhece o Type Modules, você vai pensar, pô, então você está carregando um arquivo várias vezes diferentes. Você está então criando um arquivo maior, você está criando algo mais pesado. Mas não. O Type Module é inteligente o suficiente para saber que você já importou esse arquivo antes, então não precisa chamar ele novamente. Isso já fica na memória aqui do seu JavaScript. Quer ver? Se a gente for ver aqui na aba de Network e abrir aqui, olha só, quando eu dou aqui o refresh, você vai ver que ele carrega o script, primeiramente, depois ele carrega o quadrado, depois carrega o número aleatório e depois carrega o círculo. Tá? Que é até a ordem que a gente colocou aqui, quadrado, número aleatório e círculo. Se você ver, ele só carrega o círculo uma vez, ele não precisa carregar novamente o número aleatório, mesmo tendo carregado ele 2 vezes. Então você já vê uma vantagem aí dele. Então entenda isso daqui perfeitamente, tá? Porque esse tipo de código aqui, import, você vai usar sem parar.